Como foi essa experiência de fazer publicidade e propaganda, que parece uma coisa muito longe da parte de tecnologia que tu estava trabalhando, que tu estava buscando? Cara, eu acho que foi um contato muito com a parte mais de entregar, de contar para as pessoas, né, o benefício daquilo que você está entregando, né? No caso, eu trabalho num banco e trabalho com plataformas, soluções e tudo mais, né? Eu tive contato com coisas que não existiam. Sim. Porque na área de tecnologia, muitas vezes você trabalha sob demanda, pelo menos era assim que funcionava. Claro. Na área de marketing, publicidade, a gente trabalhava com coisas que não existiam muitas vezes. Então, por exemplo, a gente teve contato com o smartphone. Uhum. Caramba, o smartphone, será que isso pode ser uma plataforma que as pessoas vão acessar banco no futuro? Então a gente estudava muitas coisas que estavam surgindo como tendências para justamente pensar em estratégias de negócio. Sim. No final das contas, era uma solução, virava um produto. Mas para você entregar isso para o cliente, você precisava entender como o negócio isso ia funcionar ou não. Então foi uma experiência incrível nesse sentido. Porque eu comecei a trabalhar com redes sociais, o começo do Twitter. Lembro até hoje, cara. Que a gente foi o que é o Twitter na época, né? Para as pessoas que não faziam ideia, a área jurídica de um banco. Putz. Não, gente, isso aqui não é um problema e tudo mais, tal. Então para mim foi uma experiência ótima. Poder descobrir coisas novas, né? Inovações, de fato, que hoje estão aí, né? Não são mais tendências, são realidade do nosso dia a dia. Sim. Então esse contato, o que eu digo que esse contato que eu tive no mercado financeiro foi muito porque eu descobri muita coisa. Então eu aprendi muito. Posso dizer que foi a minha segunda faculdade. Fiz uma faculdade de publicidade, mas do outro lado eu trabalhava já na dinâmica do dia a dia. Com patrocínios, com mídia, com marketing offline, marketing online, enfim. Tudo aconteceu, né? Mas aí, né, essa trajetória lá próximo de 2013, 2014, games estava muito presente no meu dia a dia como consumidor. Sim. Então eu já tinha um PlayStation 4, já tinha um Xbox, já estava em outro território, já tinha um Nintendo, enfim. As coisas aconteciam diferente ali. Não era mais um jogador de PC. O PC estava menos presente, mas eu sempre fui fã de console, talvez pela minha história, né, desde do início dos anos 90. E ali eu comecei a ter um contato com outras áreas, né? Eu comecei a entender o mercado de games. Sim. Eu lembro até hoje que eu fiz um projeto na época com o Jovem Nerd, né, pro Banco Santander. Um dos primeiros projetos com influenciadores, né, que aconteceu. E por que eu fiz esse projeto? Porque eu gostava de games e eu acompanhava muito o Nerdcast e o Nerdplayer. Claro. E eu vi eles jogando FIFA, foi FIFA, se eu não me engano, na época, e achei super divertido, né? Falei, legal. E acompanhava toda semana eles jogando lá toda segunda-feira. E tinha um projeto do banco, que era um projeto focado em futebol, né? O Santander patrocinava a Copa Libertadores e tudo mais e tal. E era um projeto para encontrar quem que era a pessoa que mais conhecia sobre futebol na América Latina. Então tinha uma ativação do Brasil para encontrar essas pessoas, né? E, cara, mas a gente podia fazer já que é como se um reality show, é um game, né? Que tinha uma camada gamificada de conhecimento, teste. Sim. Pô, de repente pode ser um trabalho interessante de merchan com o Jovem Nerd, né? Claro. Pô, vou tentar entender. Trouxe os caras. Levei os caras lá em São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, né? No prédio do banco e tal. E foi curioso, quando eles chegaram lá, eles até me contaram. Pô, teve um cara que abordou a gente lá no TR e falou assim, você vai fazer reunião com o Carlão, né? Porque só ele pode ter chamado vocês aqui. E era comigo mesmo, né? E foi um começo onde eu comecei a entender melhor como que games, né, era uma coisa mais ampla, né? Uma coisa é você desenvolver o jogo, outra coisa é você trabalhar a comunicação de um jogo e estratégias diferenciadas, né? E aí eu comecei a me interessar mais por isso. Falei, caramba, então acho que a gente pode pensar em games de maneira diferente, não só como desenvolvimento de jogos, mas como marketing, como ações, como eventos e tal, enfim. Foi uma experiência ótima, que eu lembro até hoje. Foi super elogiada, deram um resultado incrível, né? Jovem Nerd, não precisa nem falar nada. E ali eu comecei a investigar um pouco mais. Falei, deixa eu entender, né? Como que foi que o contato com o Jovem Nerd, como é que foi esse processo? Olha, aí você tem que separar as coisas, né? Porque você é fã. Claro, né? Caramba, imagina. Trazer os caras e tal, mas foi um trabalho muito legal, porque ali eu percebi o quanto que também eles eram muito envolvidos na concepção de um projeto também. Então, quando eles foram conversar comigo, tá, deixa eu entender o teu projeto, como é que ele funciona, como que eu vou encaixar ele aqui. E tinha total aderência, né? Porque era um game, no final das contas também, né? Um reality show, e aqui do outro lado eles tinham algumas editorias e o Nerdplay encaixava como uma luva, né? Pra poder falar sobre isso. Então a gente construiu, né, juntos ali o que seria esses merchants, porque era uma publicidade, no final das contas, né? Mas era uma publicidade customizada de uma maneira que o público também enxergasse valor e convertesse para entrar na questão do projeto como um lead, né? Enfim, então foi ótimo essa relação aí de construir esse collab. E aí eu comecei tive essa curiosidade. Falei, deixa eu estudar um pouco melhor o que tem no mercado aí. E aí foi onde eu comecei a conversar muito com o Gui Camargo, né? O Guilherme Camargo, que já, enfim, trabalhava no Xbox, ele tinha já ido pra Silks, que é a empresa que hoje, né, a gente vai chegar lá, inclusive, né, você conhece muito bem. E aí comecei a perguntar, Gui, e aí? O mercado, o que tem e tudo mais e tal. E ele sempre foi me dando umas dicas, né, falando o que tinha. E eu lembro que foi em 2015.
Essa foi a data. Qual era a função do Gui na Xbox? O Gui na Xbox, né, ele liderou as frentes de negócio mesmo aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa no Xbox produzido no Brasil, ele foi um dos caras que ajudou a trazer essa operação, né? A nacionalizar a produção do Xbox no Brasil. Só que ele tinha saído do Xbox e já estava na Silks, né? Na agência, exatamente como CEO. E Games continuava ali, né? Porque a Silks, ela tem muito do DNA de jogos, né? Sim. Desenvolveu muitos jogos, trabalhou muito com empresas conectadas com isso, a gamificação como solução de negócio. Então o Games estava no DNA da empresa, né? Sim, então, por mais que ele não estava mais na Xbox, mas ele carregou tudo isso, né? Então ele dava muitas dicas, né, de como que isso funcionava e tudo mais e tal. E eu lembro que foi em 2015, exatamente esse período, eu tava no banco ainda. E falou assim, Carlão, a gente tá numa concorrência aqui com algumas publicadoras, se tudo dando certo, vou falar com você, porque talvez do que você tá procurando, talvez tenha um caminho aqui que se encaixe dentro do teu perfil, do que você gosta e tudo mais e tal. Não demorou, acho que nem um mês, cara. E aí ele voltou comigo e aí falou assim, cara, ó, deu certo, vamos bater um papo, ver o que você acha e tal. E aí ele me contou qual que era o desafio. E era um trabalho focado em comunidades. Eu tinha tido aquele começo de experiência com Jovem Nerd, influenciadores e tudo mais e tal. Então, ó, trabalho de comunidades aqui para algumas publicadoras, né? Era a Warner Games, a Capcom, a Electronic Arts, as 3 grandes empresas, né, que a gente ia atender. Falei, caramba, tá bom, esse é o tamanho do desafio. E aí eu parei depois pra pensar, falei, caramba, são marcas que os jogos eu sempre tive algum tipo de contato. Né? Então, Mortal Kombat, aí tinha o The Witcher, o FIFA, aí tinha os Battlefield, Battlefront. Caramba, tudo de alguma forma um dia... Eu joguei consumidor, eu joguei. Só que agora era uma virada de chave, né? Você olhar o produto de uma outra maneira, não como consumidor, mas como estratégia, como negócio. Sim. Então, eu falei, caramba, acho que chegou a hora, né? E aí, eu lembro que eu comentava pras pessoas, né? Algumas pessoas próximas, então eu vou trabalhar com games. Mas você vai jogar? Você vai fazer jogo? Como é que vai ser? Player? Eu falei, não, vou trabalhar na área de marketing, comunicação, comunidades, mas... Como é que é isso, né? Minha esposa mesmo. Eu falei, cara, mas 15 anos de banco, esse é o caminho mesmo? Mas eu tinha muita certeza que aonde eu estava pisando, né? Qual era o território que eu estava indo. Porque eu tinha mapeado mesmo. Eu entendi que, olha, tem oportunidades mesmo aqui. E estava entrando numa empresa que tinha já um nome no mercado e que me dava essa segurança também. Então, eu falei, é a hora. Então, vamos nessa. E foi onde eu decidi, de fato, fiz a proposta... E foi onde começou a minha carreira em games, né? Então, 2015 foi a data aí chave pra mim, onde com 35 anos fiz a virada pra um outro território que foi incrível, né? O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então, melhor garantir e assistir o episódio inteiro.